Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu quero acolher aqui no nosso santuário a caravana que veio de Joinville. Me foi informado que são mais ou menos 50 pessoas. Eu gostaria que vocês se apresentassem de onde estão, para eu vê-los agora. Tem um grupo, é lá no canto, é porque eles estão todos espalhados. Olha que coisa boa. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Uma alegria tê-los. Você também que veio de longe e de perto para o santuário da Mãe de Guadalupe. Nessa quarta, rezamos pedindo a intercessão da Mãe. E é muito interessante tomarmos a Sagrada Escritura já a partir do primeiro texto, a profecia de Daniel, e ver como nos chama a atenção, o comportamento do rei que pediu a Daniel para decifrar as letras que haviam sido escritas, dando a ele o recado de Deus, já que ele havia mergulhado num comportamento de idolatria com todos os seus próximos. É curioso a gente perceber nesse texto, quando a pessoa começa a experimentar uma situação de sofrimento após cometer graves erros, ela começa a procurar alguém que lhe dê uma solução e quer oferecer mundos e fundos. Eu fico me deparando com esse texto, eu fico pensando naquelas pessoas que chegam às vezes diante do sacerdote, diante do bispo, querendo a qualquer custo uma solução para as suas questões, depois de ter percorrido todo um caminho errado, e muitas vezes querendo pagar por isso. É tão interessante quando alguém chega assim para o padre e fala assim: olha padre, eu pago o que for preciso para o senhor fazer o batizado. A igreja não vende sacramento não. O batizado e os sacramentos são celebrados na igreja para o bem das almas, para religar o povo a nosso Senhor, para tornar a pessoa cristã e reorientá-la para Deus. De vez em quando se fala assim, sabe, eu pago quanto for possível e necessário para o Senhor ir em determinado lugar e dar esta bênção desta forma, mas tem que ser do jeito que eu quero. É a cara do rei Baltazar. E o que ele fez com Daniel? Daniel falou assim: olha, fique com sua riqueza, fique com o que você quer oferecer. O que você está recebendo é um recado de Deus, e a sua conduta foi tão errada que você vai perder o governo. Meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar, se alguém transmitisse uma mensagem para você da parte de Deus e dissesse assim: olha, mané, tecel, parsim. Mané significa: Deus contou os dias de teu reinado e o deu por concluído. De vez em quando a gente administra muito mal o que nos é confiado, e porque administra mal, Deus conta e é tirado. A gente se acha injustiçado, principalmente por ter todo o domínio das coisas em nossas mãos muitas vezes. Assim são os poderosos do nosso tempo. Tem gente aí que está com o seu tempo sendo contado, tenham certeza disso. Os poderosos estão caindo de seus tronos, como diz o Magnífica. Basta olharmos à nossa volta. Eu não vou entrar nesse contexto aqui, mas observemos isso. Alguém chega para você e fala: olha, da parte de Deus tem um recado para você. Fostes pesado na balança e achado com menos peso. Ou seja, você poderia oferecer muito mais para o bem daqueles que te foram confiados. Você poderia oferecer muito mais para o bem da sua família. Você poderia oferecer muito mais para a sua comunidade de fé. Você poderia oferecer muito mais para a igreja, mas você tem sido medíocre, você tem sido egoísta, você tem pensado em si mesmo. E você tem mergulhado em comportamentos que se configuram negação de uma relação autêntica com Deus. Você tem negado a Deus na sua conduta. O que nós temos feito na nossa vida, meus irmãos? Você que nos acompanha pela TV Evangelizar, o que você tem feito na sua vida? Muitas vezes a gente começa a experimentar sofrimentos e se lamenta
Quando a coisa começa a ir mal, a culpa é de Deus. É impressionante, vocês já repararam isso? Já reparou isso, povo de Deus? Nós temos que rever sempre a nossa conduta e viver um processo de conversão. Sim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Muitas vezes nós temos uma família constituída, muitas vezes nós temos um trabalho estabelecido, muitas vezes nós temos um projeto estabelecido na comunidade, mas nós somos seduzidos pelas coisas da vida, do mundo, e nos afastamos das coisas do Senhor. Prestemos atenção, a infidelidade leva o ser humano à queda, e foi o que nós assistimos aqui, na pessoa do rei Baltazar. Interessante, em contrapartida, no Evangelho, observando a fala de Jesus, o que ele fala? Ele prepara os seguidores dele, e eles estão na fidelidade, eles estão administrando o que está confiado a ele. Mas Jesus já diz desde o início: tomem cuidado, sejam corajosos. Em um momento do Evangelho, entre os tantos textos bíblicos que nós temos, o Senhor fala que aquele que for fiel ao pouco que lhe é dado, muito mais lhe será confiado. Agora, aquele que for infiel, lhe será tirado até o que tem. No final do ano, a gente é chamado a analisar quais são os nossos sucessos. Quais têm sido os nossos insucessos? Será que o nosso insucesso não é por causa do fato da mão de Deus ter se retirado da nossa vida, porque nós começamos a governar as coisas por nossa conta, e talvez estejamos mergulhados na vaidade, no egocentrismo, no individualismo, ao invés de querer implantar o reino de Deus através da nossa vida, na nossa casa? Minha gente, um pai de família é sacerdote. Quando ele exerce na relação com Deus a sua paternidade e assume o seu matrimônio, uma mãe de família é sacerdotisa. Quando ela exerce a maternidade na relação com Deus, e toma os exemplos de nossa mãe, Nossa Senhora. Como é que nós temos administrado o que nos tem sido confiado? Às vezes a gente quer a benção de Deus, de vez em quando tem um monte de gente que procura: Padre Jairo, por favor, dá uma benção na minha família, está tudo caindo aos pedaços lá em casa. Eu sento 5 minutos para conversar com a pessoa, e eu logo começo a perceber que a derrota e a queda da casa está na conduta da pessoa. Não tem perdão, não tem diálogo, maltrata os seus convivas, não respeita seus filhos. O ambiente é de permissividade, já perdeu a autoridade sobre os filhos. O marido e a mulher parecem cão e gato, aí quer uma bênção, acham que a bênção do sacerdote vai ser uma mágica, só pode. E eu falo: muda de vida, criatura, começa a administrar bem a tua casa. E sabe por que você está fracassando? Porque não tem lugar para Deus na sua vida. E olha, essas coisas que você está trazendo para dentro da sua casa são idolatria. Eu costumo refletir muito sobre a questão da idolatria, porque aí, historicamente, a igreja tem sido criticada pela dimensão da idolatria, porque criticam o fato de termos imagens que são simbólicas a nos lembrar dos santos, dos exemplos das pessoas que antes que nós viveram a sua fé. Mas o mais curioso e o que me chama mais atenção é que nós nos esquecemos da idolatria do dinheiro. Tem famílias em que as pessoas não se encontram, porque elas vivem mergulhadas numa dinâmica de consumismo, vivem em função do dinheiro. De vez em quando chega um cara de pau e fala assim: Padre, olha padre, eu estou em falta com Deus, eu estou em falta com a igreja, eu não tenho ido muito à missa, mas eu rezo em casa, viu seu padre? Eu rezo muito em casa, mas olha, eu rezo em casa e eu estou meio em falta com Deus, porque mas eu quero que o senhor saia. Aí já começa a se justificar. Você conhece essa justificativa, você que está em casa conhece. Sabe qual é a justificativa? Impressionante isso. A justificativa é a seguinte: mas o senhor sabe, né, padre? É porque tem que trabalhar, então eu trabalho de domingo a domingo. Isso, não dá o tempo de Deus para a sua vida, que você vai ver o resto de todo o tempo da sua vida se estragar. Tem gente que se justifica em seus afazeres e não tira um tempinho para Deus, e é porque não tira um tempinho para Deus, é porque que o seu tempo se estraga. Porque quando você se relaciona com Deus, quando você participa na comunidade, você encontra forças para vencer os desafios da vida administrativa, financeira, profissional, cuidar da sua família.
Eu não vejo ninguém por aí afora dizendo para vocês: olha, cuida do seu matrimônio, conversa mais com a sua esposa, conversa mais com o seu filho, o perdão é fundamental, não adianta, o rancor vai derrubar a sua casa. Alguém aí fora está falando isso para vocês, minha gente, sim ou não? Não está falando. É na casa de Deus, é à luz da Sagrada Escritura que nós somos orientados. Por isso nós temos que ter o tempo de Deus na nossa vida e administrar a nossa família na relação com Deus. Santifica a sua casa, um pai de família que tira um tempo para ir à missa, para participar da igreja. Santifica a sua casa, uma mãe de família que tira um tempo e vai com seus filhos para a igreja. Santifica a sua família, a família que coloca seus filhos na catequese, que participa da comunidade cristã. Aí agora depois não adianta se lamentar não, nem querer comprar a graça e a bênção de Deus nosso Senhor através de um sacerdote, porque para os sacerdotes e no dia a dia da igreja, com a missão que nós temos de anúncio do Evangelho, está muito claro para nós. Nos basta 5 minutos ouvindo a família, só que nós não vamos ouvir e depois falar o que você quer ouvir. Nós vamos ouvir e dizer para você: muda, reveja a sua forma de administrar a sua casa. Dá espaço para Deus na tua família. Seja homem de fé, seja corajoso, porque quando você percorrer o caminho correto da intimidade com o Senhor, você vai experimentar provações, você vai experimentar incompreensões, você vai enfrentar perseguições. É o que diz Jesus no Evangelho. Ele nos dá o tom de como será a nossa vida quando formos fiéis ao que nos é confiado. Muito te foi confiado: sua família, um negócio, um projeto, um grupo, uma associação, e você tem o papel de ser a pessoa que promove a vida, que conduz as pessoas à relação com Deus. Nós estamos no ano do laicato, começamos agora no final do ano, da semana que passou, e o ano do laicato nos aponta o que, minha gente? Nos aponta que é preciso que sejamos cristãos batizados e vivamos a nossa fé na igreja, buscando na igreja uma participação concreta, tomando parte, ajudando a igreja a crescer, para que o anúncio do Evangelho aconteça. Inclusive é por isso que a obra Evangelizar é preciso, existe para que o Evangelho seja anunciado e para que ele seja, através dos meios de comunicação, luz na casa das pessoas que ainda não estão conseguindo vir à igreja, despertando para que venham ao encontro do Senhor e participem da comunidade de fé, e depois voltem às suas casas, aos seus ambientes de trabalhos, sendo cristãos comprometidos com o seu batismo, sendo sal. A gente é sal quando a gente dá um tom novo para os ambientes com os quais a gente convive. A gente dá tempero, a gente dá vida nova, porque a nossa presença alegra, porque a nossa presença é justa, não admite a maldade, a exploração, a opressão. A gente tempera a nossa sociedade, o nosso ambiente de trabalho, quando a gente respeita, quando a gente dá atenção ao outro, quando a gente é solidário, quando a gente é misericordioso. Por isso a gente tempera a vida à nossa volta, e o ano do laicato nos diz que nós precisamos ser, principalmente o cristão leigo, sal, temperando o mundo à sua volta, e luz, porque o nosso mundo lá fora está muito escurecido. O que eu falo para vocês de Deus aqui dentro é muito pouco diante do que precisa ser ecoado lá fora. Olhem, por exemplo, aqui nosso santuário está cheio. Que maravilha, né? De vez em quando a gente pode assim se alegrar e dizer: o santuário está cheio, que bênção de Deus. Quanta gente tem lá fora dispersa? Essas pessoas estão precisando de Deus, e nós precisamos ser luz, porque o mundo está escurecido por ter mergulhado no pecado. A corrupção humana tem se estabelecido entre nós. Nós precisamos ser homens e mulheres que se orientam à luz da justiça divina, à luz dos ensinamentos do Evangelho, porque nosso Senhor Jesus Cristo é caminho. Nós buscamos um caminho, Ele é caminho. Nós buscamos verdade, muitas vezes nos perdemos por aí. Ele é a verdade. Nós queremos vida com qualidade, nos aproximemos dele, que a nossa vida tomará um novo rumo. É este o ensinamento da Sagrada Escritura. Agora com coragem, porque virão as pancadas, nós seremos bombardeados, mas é melhor
diante das perseguições e dos maus tratos, das incompreensões do mundo, e foi isso que os santos enfrentaram na vida da igreja. Diante de todos esses maus tratos que o mundo pode nos oferecer, por não nos compreender na nossa relação com Deus, é melhor ser fiel a Deus até o fim e herdar o céu, do que se conformar aos comportamentos do nosso tempo, no mundo em que vivemos, nas ideias que nos transmitem, que agridem as nossas famílias, que maltratam as nossas relações, que se levantam e desvalorizam a nossa fé. É melhor herdar o céu do que ir para o inferno por ter ignorado o caminho de salvação que o Senhor nos apresentou. Jesus nos diz: fidelidade, coragem, enfrentem os desafios, vocês vencerão. Amém, meus irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que a Mãe de Guadalupe interceda por nós juntamente com todos os santos.